O nosso planeta é um lugar de mudança constante e poderosa. A sua história está escrita na pedra, nos oceanos e no próprio ar que respiramos. Em nenhum lugar esta história é mais dramática do que no conto dos Himalaias. Imaginem uma época, há cerca de 50 milhões de anos, em que o mundo era muito diferente. A massa terrestre a que agora chamamos Índia não fazia parte da Ásia. Era um continente-ilha, à deriva lenta, mas implacavelmente através de um vasto e antigo mar conhecido como Tétis. Estava numa rota de colisão, uma jornada que culminaria no evento geológico mais espetacular que o nosso mundo alguma vez testemunhou, um evento que daria origem ao próprio teto do mundo. A jornada era imparável. Impulsionada pelas imensas forças no interior do manto terrestre, a placa tectónica indiana moveu-se para norte, centímetro a centímetro. Isto pode parecer lento para nós, mas numa escala de tempo geológica foi um sprint. Depois, o impacto. A ascensão dos Himalaias não mudou apenas a paisagem. Foi um ato de engenharia planetária numa escala inimaginável. À medida que estas montanhas se erguiam em direção ao céu, tomaram controle do próprio ar, reinventando fundamentalmente o clima de um continente inteiro. Esta única característica geológica tornou-se a arquiteta dos sistemas meteorológicos, uma máquina massiva e passiva que dita o destino das monções, o nascimento dos desertos e o fluxo de água vital para quase metade da população mundial. A história do clima da Ásia é, em essência, uma história escrita pelos Himalaias. Para entender a magnitude desta mudança, devemos viajar no tempo, para uma Ásia sem a sua grande muralha montanhosa. Neste mundo antigo, o clima era muito mais homogéneo. Ventos quentes e úmidos, nascidos sobre a vasta extensão do Oceano Índico, embarcavam numa jornada ininterrupta para norte. Atravessavam as planícies baixas do subcontinente indiano e penetravam profundamente no interior do continente, regiões que agora são algumas das mais secas da Terra, como a Bacia do Tarim e o Gobi, eram outrora paisagens subtropicais verdejantes, alimentadas por estas chuvas que abrangiam o continente. Esta era uma Ásia mais verde e úmida, um mundo onde o alcance da monção não era limitado por uma barreira de rocha e gelo. Mas este equilíbrio climático não estava destinado a durar. Milímetro a milímetro, ao longo de dezenas de milhões de anos, o avanço implacável do subcontinente indiano para a Ásia forçou a Terra a dobrar-se e a erguer-se. O que começou como colinas lentamente transformou-se numa cordilheira formidável, uma barreira intransponível que se estende por mais de 2.400 quilômetros. Mas não era apenas o seu comprimento que importava, era a sua altura impressionante. Picos elevavam-se a mais de 8 quilômetros na troposfera, criando uma parede vertical que a atmosfera não podia ignorar. Um confronto de proporções épicas era agora inevitável. Esta muralha recém-formada erguia-se diretamente no caminho dos poderosos ventos sazonais, as monções. Impulsionado pelo intenso aquecimento de verão da massa terrestre asiática, que aquece muito mais rapidamente do que o oceano circundante, um vasto sistema de baixa pressão forma-se sobre o continente. Isto atrai imensos volumes de ar quente e úmido da zona de alta pressão mais fria sobre o Oceano Índico. Este rio atmosférico anual, transportando bilhões de toneladas de vapor de água, chega do sul com um ímpeto imparável. Mas, ao encontrar a frente dos Himalaias, a sua jornada é violentamente interrompida. O ar quente e úmido, antes livre para vaguear, agora tinha de subir. Sem outro lugar para ir, esta imensa massa de ar é forçada a uma dramática ascensão vertical. Este processo, conhecido como elevação orográfica, é a chave para todo o sistema. À medida que o ar é empurrado para cima, viaja para a atmosfera superior, mais fria e menos densa. Por cada 100 metros que sobe, arrefece. E este arrefecimento rápido reduz drasticamente a capacidade do ar de reter umidade. O vapor de água, antes invisível, é espremido, condensando-se em nuvens que envolvem as montanhas num manto cinzento. O resultado é uma libertação espetacular e vital de água.
uma torrente de chuva, entre as mais pesadas do planeta, é libertada sobre as encostas do sul dos Himalaias e as vastas planícies do subcontinente indiano. Lugares como Mausinram e Cherrapunji, na Índia, recebem mais chuva num ano do que muitas cidades veem numa década. Esta inundação anual é a força vital da região. Alimenta os grandes sistemas fluviais, o Indo, o Ganges, o Brahmaputra, e recarrega os aquíferos que sustentam os ciclos agrícolas que têm suportado civilizações aqui por milénios. Mas para cada ação, há uma reação igual e oposta. Do outro lado desta grande divisão, uma história profundamente diferente se desenrola. O ar que finalmente transpõe os picos dos Himalaias é uma sombra do que foi. Tendo perdido toda a sua umidade no lado sul, os ventos que atravessam os picos são agora intensamente frios e secos. À medida que este ar dessecado se derrama sobre o lado norte e desce para o planalto tibetano, começa a aquecer. Este processo de aquecimento aumenta drasticamente a capacidade do ar de reter umidade. Em vez de libertar água, ele agora age como uma esponja, retirando ativamente qualquer umidade disponível do solo. Isto cria uma vasta e severa sombra de chuva. A alta e árida extensão do planalto tibetano, o teto do mundo, é uma consequência direta. Mais a norte, este efeito é responsável pela existência dos desertos inóspitos de Taklamakan e Gobi. Os Himalaias criaram, de facto, dois mundos completamente separados. Um encharcado pelas chuvas das monções, o outro sedento. Este motor climático tem consequências que se propagam por todo o globo. O planalto tibetano, elevado e árido, atua como uma enorme fonte de calor no verão, fortalecendo ainda mais as monções e influenciando o caminho da corrente de jato muito para além da Ásia. No entanto, este sistema finamente ajustado enfrenta agora ameaças sem precedentes. O aquecimento global está a acelerar o degelo dos glaciares dos Himalaias. Os reservatórios congelados que regulam o fluxo de água para os grandes rios durante a estação seca. A própria monção está a tornar-se mais errática e extrema, levando a inundações devastadoras em alguns anos e a secas severas noutros. O futuro do clima arquitetado pelos Himalaias é incerto, e com ele, o futuro dos milhares de milhões de pessoas cujas vidas estão intrinsecamente ligadas ao seu ritmo. No alto dos picos gelados e silenciosos dos Himalaias, uma cordilheira colossal, nascida da lenta e poderosa colisão de continentes, encontra-se um dos recursos mais preciosos e vulneráveis do mundo. Durante milhões de anos, esta imensa barreira moldou o clima e o destino de um continente. Hoje, os seus picos imponentes, que arranham o céu a mais de 8.000 metros, guardam a chave para o futuro de milhares de milhões de pessoas. Esta é a região de Hindu-Kush Himalaias, lar da maior concentração de glaciares e gelo fora das regiões polares, o que lhe valeu o nome de Terceiro Polo. Espalhados por 8 países, os seus 50.000 glaciares guardam um vasto reservatório de água doce, aprisionada num estado congelado. Não é apenas uma paisagem estática de gelo, é um sistema dinâmico que sustenta a vida, um colossal banco de água que dita o ritmo da vida para quase um quarto da população mundial. O nascimento dos grandes rios da Ásia é um evento silencioso, quase imperceptível. Começa com o calor do sol. Com a chegada da primavera, o mundo gelado desperta. Cada rio começa como um mero fio de água de degelo, uma gota da borda de um glaciar ou uma nascente a borbulhar do permafrost. Na superfície dos glaciares, formam-se lagos azuis brilhantes e profundos poços verticais chamados moinhos, engolem a água de degelo, lançando-a no coração do gelo. Este sistema de canalização oculto, complexo e em grande parte invisível, direciona a água para a base do glaciar. À medida que estes fios de água descem, ganham força, unindo-se e aumentando de volume para se transformarem em torrentes poderosas. A eles junta-se a imensa força da monção de verão,
um dilúvio de chuva que transforma a paisagem. Esta potente combinação de degelo glaciar e precipitação sazonal alimenta 10 dos sistemas fluviais mais vitais da Ásia, uma rede de artérias que flui dos picos mais altos do planeta para as suas planícies mais densamente povoadas. O Indo, que dá o nome à Índia, flui para o oeste, nutrindo terras que viram o alvorecer de uma das primeiras grandes civilizações urbanas do mundo. O Ganges, reverenciado como a deusa Ganga, é uma linha de vida sagrada para mais de 600 milhões de pessoas, um lugar de rituais, vida e morte. E o poderoso Brahmaputra ruge do Tibete, os seus canais entrelaçados remodelando constantemente a paisagem. Mais a leste, os rios Yangtze e Amarelo, berços da civilização chinesa, regaram os seus campos durante milénios e agora impulsionam o seu motor econômico. A sul, o Mekong, o Salween e o Irrawaddy serpenteiam pelo coração do Sudeste Asiático, cada um sustentando uma tapeçaria única de culturas e ecossistemas. Durante milhares de anos, as pessoas estabeleceram-se nas suas margens, atraídas pela promessa de terras férteis e uma fonte fiável de água. Os rios depositam sedimentos ricos e carregados de nutrientes, um presente constante das montanhas que cria vastas e produtivas planícies aluviais, onde a agricultura pode florescer. Dos dourados campos de trigo da planície gangética aos intrincados arrozais do delta do Mekong, estas paisagens são um resultado direto da generosidade hidrológica das montanhas. Têm sido as artérias do comércio e da cultura, autoestradas para a troca de bens, ideias e crenças. Mas estas torres de água que dão vida estão em perigo. Num mundo em aquecimento, o delicado equilíbrio está a quebrar-se. Os glaciares dos Himalaias estão agora a derreter a uma taxa acelerada, mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história registrada. Isto cria um paradoxo perigoso. Por agora, o aumento do degelo significa mais água a fluir a jusante, levando a inundações mais frequentes e devastadoras. Mas esta é uma recompensa temporária e destrutiva. Os cientistas alertam para um ponto de viragem, um momento de pico de água, após o qual o fluxo começará a diminuir, ano após ano, ameaçando a própria base da vida na região. As consequências do seu declínio são quase inimagináveis. Uma cascata de crises que ameaçam a segurança hídrica, o abastecimento alimentar e a estabilidade política de todo o continente. O destino destes picos gelados não é uma questão ambiental remota, é a história do nosso futuro partilhado. São mais do que apenas as torres de água da Ásia. São o coração frágil e pulsante de um continente e o seu pulso está a enfraquecer. Os Himalaias não são apenas uma barreira física, são também um santuário espiritual, um lugar de profundo significado cultural e religioso. Por incontáveis gerações, estes picos inspiradores têm sido vistos como a morada dos deuses. No hinduísmo, as montanhas são o lar do Senhor Shiva, um lugar de meditação e poder divino. Para os budistas, são uma terra de mosteiros sagrados, ou gompas, empoleirados precariamente nas encostas dos penhascos, onde antigas tradições de sabedoria e compaixão são preservadas. Pelos altos desfiladeiros e picos sagrados, uma espiritualidade viva respira no próprio ar. Bandeiras de oração esvoaçam ao vento, não como petições para o eu, mas como um ato altruísta de compaixão. Cada cor vibrante é uma oração em si mesma, uma conexão com os blocos fundamentais da existência. Azul para o céu e espaço infinitos, branco para o ar e vento invisíveis, vermelho para o poder transformador do fogo, verde para a água que dá vida e amarelo para a terra sólida debaixo dos nossos pés. Durante séculos, estas orações silenciosas têm sido levadas pelos ventos dos Himalaias, espalhando bênçãos e boa vontade a todos os seres sencientes pelos vales. Este pulso espiritual está ancorado nos mosteiros, fortalezas de pedra da fé agarradas às encostas. Aqui o som dos cânticos e o tom profundo e ressonante dos sinos dos templos não são meros rituais. São o ritmo da própria vida
uma meditação constante que ecoa pelo ar rarefeito da montanha, em harmonia com o silêncio dos picos. São santuários de sabedoria ancestral, bibliotecas de conhecimento esotérico e um testemunho de uma fé tão duradoura quanto as próprias montanhas. Mas o fascínio dos Himalaias estende-se também a um tipo diferente de peregrino, o aventureiro. Esta peregrinação moderna começou não com uma busca espiritual, mas com as ambições geopolíticas de impérios e o impulso científico para mapear o desconhecido. Os primeiros topógrafos, enfrentando dificuldades inimagináveis, mediram pela primeira vez estes picos colossais, dando-lhes nomes como Everest, K2 e Kangchenjunga. Isto abriu a porta a um novo tipo de ambição, a busca pelo cume. O prêmio máximo, claro, sempre foi Sagarmatha, a testa do céu, ou Chomolungma, a mãe deusa do mundo, conhecida no Ocidente como Monte Everest. A ascensão de Tenzin Norgay e Edmund Hillary em 1953 foi um triunfo que cativou a imaginação do mundo. Desde então, a busca pelo ponto mais alto do mundo tornou-se uma perseguição lendária, um teste de resistência humana contra o poder bruto da natureza. Acima dos 8.000 metros, na zona da morte, o corpo começa a falhar. Cada respiração é uma batalha, cada passo um esforço monumental. Esta busca é impossível sem o povo Sherpa, os verdadeiros guardiões destes picos, cuja fisiologia única e experiência inigualável os tornam a espinha dorsal de cada expedição. Para aqueles que tentam estas alturas, é uma jornada que despoja tudo, exceto o essencial, exigindo não apenas força física, mas um profundo respeito pelo poder avassalador da montanha. No entanto, por trás da devoção espiritual e da ambição do alpinista, a história dos Himalaias não terminou. É uma epopeia geológica a ser escrita neste preciso momento. As imensas forças que deram origem a esta cordilheira ainda estão furiosamente em ação. No fundo da superfície, a placa tectónica indiana continua a empurrar implacavelmente para norte, enfiando-se por baixo da placa euroasiática. Esta colisão colossal e em câmara lenta está a forçar as montanhas cada vez mais alto. Como resultado, os Himalaias ainda estão a subir, crescendo a uma taxa de vários milímetros por ano. Os cientistas usam uma rede de estações GPS de alta precisão para monitorizar este movimento em tempo real. Esta pressão constante cria um imenso stress na crosta terrestre, tornando esta uma das regiões mais sismicamente ativas do planeta. O solo que vemos como sólido e eterno é, de facto, uma paisagem dinâmica e volátil, capaz de desencadear terremotos catastróficos. Um forte lembrete de que a criação destas montanhas é um processo contínuo e muitas vezes violento. E enquanto as montanhas crescem, também encolhem de outra forma, mais alarmante. Enfrentam a ameaça sempre presente e acelerada das alterações climáticas. Os Himalaias, conhecidos como o Terceiro Polo, detêm a maior concentração de gelo e neve fora das regiões polares. Estes glaciares são os reservatórios congelados, as torres de água para quase 2.000 milhões de pessoas, mas estão agora a recuar a um ritmo alarmante. À medida que as temperaturas sobem, o gelo ancestral derrete, criando uma dupla ameaça. A curto prazo, o excesso de água de degelo forma vastos lagos instáveis, represados apenas por rochas soltas e detritos. Uma ruptura pode desencadear uma inundação por ruptura de lago glaciar, ou GLOF, uma parede aterrorizante de água e rocha que varre vales inteiros. A longo prazo, a ameaça é de escassez. O recuo destes glaciares põe em risco o fluxo dos 10 grandes sistemas fluviais da Ásia, incluindo o Indo, o Ganges e o Brahmaputra, ameaçando o abastecimento de água, a agricultura e o próprio modo de vida de um quarto da humanidade. O futuro dos Himalaias e dos 1.000 milhões que deles dependem, pende neste delicado equilíbrio. A forma como nós, como comunidade global, gerimos esta região preciosa e vulnerável será um testemunho decisivo da nossa sabedoria e previsão. A história dos Himalaias é de profundos contrastes. Desde o seu nascimento violento numa colisão continental
que enrugou a crosta do planeta, até ao seu papel como motor climático, uma barreira colossal que molda o clima de um continente inteiro. De um santuário espiritual, onde a fé encontra a sua expressão máxima perante a imensidão, até ao prémio máximo do aventureiro, um mundo vertical de risco e recompensa. Os Himalaias erguem-se como um símbolo poderoso e vivo do poder transformador da Terra. São um testemunho das conexões intrincadas e inquebráveis que ligam a rocha sólida, o clima em constante mudança, a seiva da água e a tenacidade da própria vida, desde a mais pequena flor alpina até às pessoas que chamam a estas encostas o seu lar. Esta é uma paisagem onde o tempo geológico e o tempo humano se cruzam, onde mantras antigos são levados pelos mesmos ventos que varrem picos de granito e onde o passado profundo do planeta colide com o seu futuro incerto. Olhar para estes picos magníficos é testemunhar a história do nosso mundo em toda a sua força bruta e beleza deslumbrante. É mais do que uma cordilheira, é uma entidade dinâmica que respira, um barômetro para a saúde do nosso planeta, um legado vivo que continua a evoluir diante dos nossos olhos, inspirando admiração, exigindo respeito e desafiando-nos a tornarmos-nos melhores guardiões do mundo que todos partilhamos.